Mas do jeito que eu estou vendo o Congresso lá, eu acho isso difícil. Acho difícil porque ela mexe com o interesse também a reforma tributária de estados, da federação, dos municípios, e tudo isso no ano eleitoral se torna mais difícil. Eu espero que o Congresso possa trabalhar esse tema, que é um tema de necessidade do país. E acho que a gente tem que continuar realizando reformas que possam alavancar o desenvolvimento do país, que possam destravar o nosso crescimento. Não, eu fico vendo o pessoal comemorando, celebrando a não discussão sobre a reforma da Previdência, pensando que esse debate não será feito pelo próximo presidente ou presidenta da República ganha as eleições do ano que vem, porque para mim é um assunto que ele não tem viés ideológico de direita ou de esquerda, ele é um debate que qualquer governo que entrar, lamentavelmente o governo Temer é um governo frágil, tem muita dificuldade, mesmo assim ainda aprovou algumas reformas, como a trabalhista, o teto de gastos e etc e tal, mas essa especificamente, a reforma da Previdência e a tributária que o senhor está citando, que é importantíssima também para destravar o crescimento do país, qualquer um dos camaradas que ganhar a eleição esse ano vai ter que discutir isso no início do governo, o ano 2019. Eu não tenho dúvida, eu acho que você colocou bem, ela não interfere em ideologia, é uma necessidade do país e o mundo inteiro já fez reforma da Previdência. Tem uma coisa que é muito positiva que a gente tem hoje, por isso que nós estamos discutindo a reforma da Previdência, porque as pessoas estão ficando mais velhas, e isso é bom. Só fica velho quem não morreu novo. Então ficar velho é bom. Mas as pessoas querem ficar mais velho, a idade mais velha, e aposentar novinho. E aí não combina, essa fórmula não fecha. Todo mundo quer isso. A fórmula não fecha. E a maioria quer entrar no serviço público também é por isso. Porque tem a aposentadoria. E as aposentadorias especiais, enfim, dos milhares. É uma pauta importante. O país tem que enfrentar ela. Não fazer igual a Grécia. A Grécia aconteceu o quê? Quebrou. Porque não fez a reforma, e não é só a Grécia, vários países do mundo. Se a população está envelhecendo, não tem outra saída. Você vai ter que aposentar mais tarde, sim. É necessário que se faça isso, né? Então é isso aí, vamos debater isso aqui também com o deputado e evidentemente tem outros assuntos, vamos falar sobre o PSDB nacional, essa discussão da escolha do candidato, houve uma polêmica entre o prefeito Arthur Vigílio de Manaus e o presidente nacional do partido, o pré-candidato hoje, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e a gente vai falar sobre isso depois com o deputado Giuseppe Vec, que também é da executiva nacional do partido. Está conosco aqui também o sociólogo Leiniger Thiago Mota. Muito bom dia, Leiniger, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal mais uma vez. Bom dia, Jones, bom dia, deputado federal Giuseppe Vec. É sempre um prazer participar aqui com vocês. A questão da Previdência é uma ciência exata, né? A matemática é uma ciência exata. Então, cedo ou tarde, essa reforma vai ter que vir. E ela, por motivos eleitorais, agora não foi discutida, mas é bom que o debate não saia da sociedade para que eles entendam que isso é importante, que isso não tem lado ideológico, é simplesmente uma questão matemática. Algum destaque especial, além, claro, dessa questão que o deputado colocou aqui, você tem algum destaque especial nessa manhã de segunda-feira aqui no Jornal da Sucesso, Leninger? Olha, eu queria destacar como está a cidade depois de dias de chuva aí. Nós estamos vendo que realmente a nossa infraestrutura está muito decadente. Um final de semana acabou com a cidade, teve uma intervenção lá na Marginal Botafogo, eles falando em 3 anos de reforma para entregar novamente a pista. Então, 3 anos, né? 3 anos que a população vai ter que esperar para poder organizar a Marginal. A Marginal que tem 7 pontos de estrangulamento e infelizmente ela já devia ter sido prolongada até a Avenida Perimetral até hoje. Os últimos governos que tivemos aí, nenhum deu prosseguimento para aquela avenida, a Marginal. Enfim, não é só isso, buraco por todo enquanto é lugar na cidade. Tenho certeza que os nossos ouvintes devem estar sofrendo aí em alguns pontos aí da cidade com essa situação
das chuvas que aconteceram nessas últimas 48 horas aqui na nossa capital, né? Mas antes aqui de passar as manchetes, de falar das principais manchetes aqui dos jornais que circulam na nossa capital, vamos aqui falar do café rancheiro. Os produtos rancheiros são uma delícia, não é mesmo? Mas eles conseguem ainda mais sabor na mesa de casa todos os dias. O café solúvel rancheiro ganhou nova embalagem, agora em sachê de 50 gramas. O café solúvel rancheiro oferece ainda mais praticidade e economia para você, consumidor. Uma embalagem flexível, mais leve, que facilita o transporte e o armazenamento. Mas o melhor é que o café solúvel rancheiro tem os mesmos grãos do café rancheiro tradicional e é liofilizado. Isso quer dizer que o café tem o seu sabor preservado, como o café fresquinhos. Os aromas são naturais do grão. Você pode experimentar. O café solúvel rancheiro tem a qualidade que você já conhece, com uma praticidade que você nem imagina. Experimente o café solúvel rancheiro. Eu já garanti o meu, hein? Para conhecer os demais produtos, acesse www.caférancheiro.com.br. Vamos aqui às manchetes dos jornais. O Diário da Manhã traz aqui... Traz aqui 640 sonhos realizados. Isso aqui foi ontem uma entrega do programa no residencial Nelson Mandela, ali naquela região do Veracruz. Uma parceria entre o governo federal, estadual e municipal garantiu ontem a casa própria para 640 famílias de Goiânia. Estava lá do lado o governador Marconi, o prefeito Íris, o Alexandre Baldi, o vice-governador Zé Elton, enfim, estavam entregando esses apartamentos ali naquela região, que eu acho que é importante, sim, resolver esse problema de moradia, uma demanda muito grande, ainda a gente tem um déficit habitacional muito grande, mas sempre fico preocupado na entrega dessas casas, porque ali aumenta o fluxo de pessoas, a população vai aumentando, como tem lá no Cerrado 7, 6, 4, 2, 3, e você não tem uma infraestrutura, você só tem aquele terminal de ônibus ali no Veracruz, que está abarrotado, as linhas não aumentaram, enfim, os problemas, a escola que não tem, CEMEIS não tem vaga, enfim, se a Prefeitura de Goiânia, o poder público de um modo geral, não atuar ali no sentido de colocar serviços para a população, nós só estamos criando bolsões de problemas ali para a cidade de Goiânia. Eu acho que esse enfrentamento é preciso ser feito urgentemente, não é só entregar casas para a população, mas também serviços que são necessários na área de saúde e educação, né? Hermes Traud, Hermes Traud estava sumido, foi candidato aí uma vez, foi e tal, Caiado... Prefeito de Goiatuba. De Goiatuba, né? Foi prefeito de Goiatuba. Caiado vai quebrar paradigmas, ex-prefeito de Goiatuba, postulante a uma candidatura a deputado federal e coordenador da equipe que elabora a plataforma eleitoral do governador Ávila do Democratas, disse que o governo precisa retomar o desenvolvimento da economia rural, né? Segurança Pública, ministério será criado hoje, o nome, ouvi agora pela manhã, deverá ser o atual ministro da Defesa, o Raul Jungmann, o deputado federal Raul Jungmann, está cogitado para ser o ministro aí dessa pasta de segurança que vai ser criada pelo governo. A nova sigla de Meirelles, Henrique Meirelles, admitiu que poderá sair do PSD para ser candidato à presidência da República. O destino preferido seria o MDB, né? Não sei se o Meirelles tem esse cacife todo aí, mas ele está tentando se viabilizar aí para buscar talvez um espaço, não sei se seria propriamente candidato a presidente da República, né? O Popular, novos partidos preparam candidatos, movimentos que pregam renovação política articulam nomes para 2018, né? Na página 4 traz aqui algumas figuras que deverão aparecer daqui uns dias aí nas propagandas eleitorais para este ano. E eu acho que é importante, sim, que as pessoas entrem na política para disputar as eleições, né? É fundamental e isso faz parte do processo democrático. Rio Vermelho, resultado de análise da água com sangue sai hoje, né? Aquele problema que teve lá, uma queda de caminhão com bois lá e acabou contaminando lá uma parte do Rio Vermelho. Bem-estar, refluxo afeta 12% da população e exige cuidados. 5 bairros têm prisão por tráfico. Centro de Goiânia é o campeão do registro de ocorrência dos últimos 5 anos, embora o crime esteja pulverizado em várias partes da capital. Mancha pode migrar de acordo com as ações policiais, né? Nós vamos tratar, inclusive, deste assunto amanhã aqui com o Ricardo Mendes, que assumiu o comando do policiamento aqui na nossa capital. Transporte, Goiânia e Bogotá, sobremesa inspiração. Capital buscaram ideias de Curitiba e tiveram resultados antagônicos, né? Tá aqui outra notícia do Meirelles, buscando partido. Entrega de casa, Daniel Vilela e Zé Elton divide o palanque, a inauguração lá no residencial Nelson Mandela, ontem à tarde, né?
Via aérea, transporte de carga cresce 20%. Aeroporto de Goiânia, terceiro do país em movimentação. Essas são as manchetes aqui dos jornais. Ontem o Popular também trouxe aqui, ó, esse vai e vem do IPTU em Goiânia, Leninger. Cai liminar, IPTU de puxadinho pode ser cobrado. Então, assim, não dá para entender uma lambança dessa, né? Quer dizer, quem pagou, deixou de pagar, eu não sei como é que vai ser isso agora. Se a população terá que pagar isso ou não. Porque a todo momento vem uma decisão. Essa liminar foi concedida por um juiz plantonista, e aí, por que não julga o mérito dessa discussão logo? Se a população vai ou não vai pagar? Porque isso aqui, deputado, é aquele valor que foi cobrado de carrinho de imagem aérea através de drone, que foi feita aí e causou polêmica. Esse recurso tem sido utilizado por alguns prefeitos aí. Eu tenho alertado, até porque eu atuo na área de regularização fundiária, deputado, e isso tem sido um debate interessante. Não é que não sirva, não é que não seja interessante o uso da tecnologia, mas em alguns casos é melhor mandar o fiscal lá, o agente da prefeitura, para poder checar se realmente o morador tem aquilo ou está mentindo a informação, porque tem gente também que mente, que melhorou a sua casa, ampliou e não quer pagar aquilo que houve. Mas neste caso aqui, era preciso analisar caso a caso, porque não são tantos assim. A prefeitura ficar se desgastando com o negócio e dizer que foi renúncia de receita aqui, porque essa foi a argumentação da Procuradoria do município. Bem, eu entendo que o que está ocorrendo é o seguinte: do ponto de vista político, essa frustração que a população tem em relação ao gestor, em relação aos políticos, advém, no meu entender, da incapacidade dos gestores, de nós políticos, de atender as demandas da população na qualidade e velocidade com que ela deseja. Quando isso não ocorre, cria esse processo de ceticismo, de descrença e de frustração. E eu estou dizendo isso, você me fez uma pergunta, eu respondi uma outra questão, mas para dizer que ninguém mais aceita imposto em função de você pagar algo para o setor público e não retornar, como eu disse, em benefícios na velocidade. A contrapartida. A contrapartida é muito menor. Quer dizer, hoje há uma estrutura pesada, muito cara. A administração pública é cara para a população. E a população fala, como é que eu pago esse tanto de imposto? E o exemplo que foi dado aqui de Goiânia. E você continua com a cidade toda emburacada, com a cidade toda ainda sem uma melhoria de toda a infraestrutura, de transporte, do bem-estar da população. E tudo isso gera esse desgaste que hoje contamina a maioria dos políticos em nível do Brasil. Lenger, essa questão da cobrança do IPTU, eu tenho defendido isso aqui, gente. Não é que ninguém, é um imposto mais justo, que eu acho que eu entendo, a prefeitura precisa do recurso, tem que manter a cidade limpa, a coleta do lixo, tudo isso. Agora, por que não se faz um debate com a sociedade de forma transparente sobre essa questão do tributo do IPTU, especialmente do IPTU? Pois é, o que o deputado colocou aqui é a primeira coisa. Você tem aí você não acredita, você não vê de forma clara como esses impostos voltam para você em benefício. Aí você se revolta em pagar. Mas na prática, agora, você está discutindo se vai ou não ter, o puxadinho vai valer ou não, no momento em que você tem que pagar. Agora, dia 23 ou 24 era o último dia para pagar a parcela integral. Prorrogaram. Eles prorrogaram porque vereadores da base fizeram pressão. Quer dizer, o prefeito não faria se não houvesse essa pressão. Então você não sabe nem como você faz. Se você paga, depois se cair a liminar, você vai receber seu dinheiro de volta, como é que fica isso? Então é um descontrole total, um desgaste que não tem necessidade. Muito bem, né? Alckmin diz que a acusação de fraude na prévias do PSDB é injusta, né? Ele falou esse final de semana aí aos jornais. O governador Geraldo Alckmin classificou como injusta a acusação do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, que foi senador da República, aliás, foi um senador muito atuante, né? Muito combativo, de que a prévia do PSDB para escolha o candidato à presidência do partido seria fraudulenta.
acho que foi extrema, segundo o Geraldo Alckmin. Ele ficou muito, digamos assim, chateado, porque ele acha que foi uma estratégia. Agora, deputado, cá para nós, você acha que um prefeito, não é porque é prefeito de Manaus, uma cidade importante, quer dizer, o Arthur Vigílio é uma liderança histórica do PSDB, um dos fundadores do partido, mas ele não teria a menor possibilidade, ele não tem a menor chance de, numa prévia, disputar a indicação com o Geraldo Alckmin, na minha avaliação. O porquê dessa insistência em querer ir para esse enfrentamento internamente dentro do PSDB? Jonas, eu acho que ele tem todo o direito, como qualquer filiado ao PSDB, de poder participar das prévias. O que ele não pôde, não poderia, era sair das prévias com uma acusação como essa. Eu sou da Executiva Nacional do PSDB, vi claramente a proposta dele. Ele pediu há uns 4 meses para ter 10 debates, mas foi se passando o tempo, ele participou das reuniões que nós discutimos esse assunto. Na penúltima reunião da Executiva Nacional, nós fizemos, o governador Marconi Perillo que assumiu a presidência para essa discussão, e nós debatemos esse assunto com ele, com Arthur Vigílio, que é um quadro de primeira linha do PSDB. Mas achei ele equivocado em sair fazendo acusações de que houve fraude. Não teve fraude nenhuma, se marcou, o tempo passou, acabou não fazendo a portaria, e quando fez a portaria, dava para fazer 1, 2 debates. Aí, porque se não fizer muito debate, não adianta, isso é São Paulo, o Alckmin. Eu acho que o Alckmin é um grande candidato, é uma pessoa equilibrada, madura, e que certamente terá todas as condições de pegar na mão do povo brasileiro e levar de um porto seguro. Então eu achei que essa contestação do prefeito Arthur Vigílio foi equivocada, a meu ver, desastrosa, porque ele poderia sair, acho que ele não teria sucesso nas prévias, acho que concordo com você, mas não poderia ter saído da forma como saiu, não. Acho que ficou ruim para ele. Ainda mais no momento em que o PSDB precisa de toda a união, né, do partido. Lógico. Eu vejo o esforço que o partido está tentando. Nós já tivemos problemas no partido com outras candidaturas, Aécio, Serra, etc. E é muito importante que a gente possa dar segurança à população desse equilíbrio que, a meu ver, o PSDB pode dar ao processo eleitoral. O PSDB não é um partido extremado, não é da radical de direita como o Bolsonaro, nem de esquerda como o Lula está sendo colocado aí. Então eu entendo que essas eleições, elas têm que tratar de coisas muito sérias, que é a vida do brasileiro, o desenvolvimento, o crescimento. E acho que agora, se não tem candidatura para disputar internamente, o Geraldo Alckmin falou, não tem prévia. Prévia para quê? Prévia é quando você tem mais de um nome. Né? Nesse caso agora está consolidado a candidatura, o nome, enfim, o partido vai meramente oficializar. Olha aqui pelo WhatsApp, deputado, 994301914, é o Flávio Correia. Quero saber do deputado quais projetos importantes de relevância para a sociedade que ele apresentou e aprovou durante todo o seu mandato. Bem, aprovar já é um pouco mais difícil, porque não depende de mim. Apresentar, sim, projetos relativos à área econômica, de abertura econômica, projetos relativos ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste, para estendê-lo para alguns setores da economia que não são financiados, projetos para poder colocar o Fundo Constitucional do Distrito Federal para investir nos municípios do entorno do Distrito Federal, projetos na área cultural, de mudança da Lei Rouanet, de economia criativa, projetos voltados para creches que foram desenvolvidos. Ou seja, tem um conjunto que eu poderia estar listando aqui, e eu convido o caro ouvinte, Flávio, a entrar nas suas redes sociais? Nas redes sociais, que tem todos os projetos detalhados. Tive o prazer de apresentar inúmeros sucessos lá no Congresso, o Flávio. Às vezes é difícil, você apresenta um projeto e ele passa por diversas comissões antes de chegar no plenário.
Algumas comissões têm poder terminativo, como a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Constituição. Então você faz um projeto na área social, ele sai de onde você apresentou o projeto, ele vai para a Comissão de Assistência Social, na Comissão de Assistência Social ele vai para a Comissão de Finanças e Tributação, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, cada uma com a finalidade, até chegar no plenário. Então alguns projetos meus já estão lá no Senado, já foram aprovados nas comissões, já estão no Senado, mas outros ainda estão tramitando na Câmara Federal. Eu convido a entrar nas redes sociais, que é onde poderia detalhar melhor os projetos que eu apresentei. Muito bem, isso aí, Helene, na verdade a gente vai para o intervalo e na volta a gente tem muitas mensagens aqui pelo WhatsApp, inclusive para o deputado, perguntando sobre essa questão ali como ele foi candidato a prefeito, discutiu, debateu muitos assuntos, foi pré-candidato, né, Okay. a prefeito. Tem uma questão aqui que o ouvinte está colocando, que eu acho que é importante, o projeto do Mercado Aberto da Avenida Paranaíba, essa coisa toda, essa questão do fomento. Mas o que o ouvinte colocou agora há pouco aqui pelo WhatsApp, Flávio, é a frustração da opinião pública, porque vocês agora vão voltar para as ruas, para a campanha eleitoral, vão pedir voto, e o eleitor vai perguntar justamente isso, vai cobrar de vocês. Muito bom, e vai ser de todos, não é só o caso. Ótimo, eu acho que essa pergunta foi muito positiva mesmo, tem que saber, eu acho que a população que hoje cobra, xinga parlamentar, político, etc., ela tem que saber o que ele fez, claramente. Quais são as suas propostas, como é que ele pensa. Eu não tenho preocupação, cada dia mais eu quero colocar de uma forma transparente para a população o meu pensamento, para quando votar em mim, saber em quem está votando claramente, o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu acho que quanto mais a gente tiver isso, melhor. E eu incito também a essa questão, que as pessoas do bem possam também se candidatar. Eu acho que nós estamos precisando de gente do bem, gente boa, que tem visão crítica, a se candidatar, a não ficar só criticando e a candidatar para que a gente possa ter cada vez mais melhores políticos na vida brasileira. O Arthur Barreto, né, coordenador do SOS Centro da capital. Bom dia a todos. Quero saber do deputado Giuseppe Vecchi, ele que foi pré-candidato a prefeito de Goiânia e se dizia preocupado com o centro da capital. Ele tem condições de apoiar o novo modelo para o mercado da Avenida Paranaíba. Ele mandou, inclusive, umas fotos aqui sobre o novo modelo. Eles fizeram um trabalho. Como é que o senhor vê essa questão aqui, deputado Giuseppe Vecchi? Não, apoiar enquanto cidadão, enquanto deputado, eu posso. Eu só milito na Câmara Federal e não na Câmara Municipal. Eu entendo que essas mudanças no centro precisam ser feitas. Infelizmente, essa gestão que está na Prefeitura de Goiânia não apresenta nada de novo, não está dando conta de fazer nem o de velho, porque a cidade está toda com problemas. Você acha que o prefeito cansou? Não eu deu... não sei se por dificuldades financeiras, se por cansaço, se já não tem o ânimo que tinha anteriormente. Eu sei que a cidade está precisando, o gestor da cidade está devendo à população. Agora há pouco você acabou de falar aqui, nesse residencial Mandela. Nelson Mandela. Na época nós discutimos muito isso, a necessidade de cada vez mais você ter casas populares perto do centro. Nós discutimos naquela época que o setor, o bairro popular, a Vila Nova, o norte ferroviário, o setor universitário estão pertinho do centro, e ainda há espaço muito bons para residências populares. Por que eu estou dizendo isso? Quanto mais próximo do centro, quanto mais próximo do local de trabalho, menos você transita. Quanto menos transitar, melhor o trânsito em nível de Goiânia. São coisas pequenas que outras cidades já o fizeram em nível do Brasil e que aqui nós poderíamos adensar o centro, mais próximo ao centro, e não necessariamente fazer construções populares e bairros a 20, 30 quilômetros do centro de Goiânia, que certamente trazendo transtorno maior para a população. Esse é algum dos exemplos, no meu entender, de que a cidade poderia estar melhorando, trabalhando. Outro que nós estamos vendo é essa questão da Marginal do Botafogo. Quer dizer, você viu lá no Japão, eu sei que lá é uma vida totalmente diferente, mas lá teve aquele tsunami lá, fizeram uma cratera de
grandiosas, arrumaram em menos de 3 dias. Aqui está pedindo 3 anos para poder arrumar uma marginal Botafogo. É muito tempo, é muito desleixo com aquilo que a população necessita no dia a dia. Olha aqui pelo WhatsApp, o Wilson Gonçalves, participando aqui pelo 994301914. Eu penso o seguinte: se eu comprei a casa, comprei, paguei, já pagou o IPTU pelo aquilo que eu comprei, eu posso fazer benefício para a minha casa, pelo material que eu comprei. Pelo contrário, a prefeitura tem menos, a prefeitura tem nos oprimir, não pode, né, nos oprimir com imposto. Você não pode fazer nada na minha casa que eu comprei e paguei, eu não vou morar debaixo de ponte, porque aí fico sim à mercê da prefeitura. Dá para interpretar isso aqui, né? Quer dizer, ele não aceita o fato dele ter aumentado a casa dele, ter feito um puxadinho ou ter construído um outro pavimento. Ele não aceita, Lenin, aqui, pelo que o ouvinte está falando. Ele enxerga como uma penalidade, né? Você melhorar onde você está habitando e aí aumentar o imposto porque você melhorou sua residência, a qual você já comprou e pagou, né? É isso que eu ouvi. Tá. Faz sentido isso, deputado? O Seito, vamos aqui analisar do ponto de vista, quer dizer, ele está colocando aqui que é injusto, né? Ele acha que é injusto. O fato dele ter aumentado a casa dele, ele gastou para aquilo. E aí a prefeitura vem lá e cobra pela área construída, por metro quadrado. Aí não é questão de justiça ou injustiça, é preciso saber quais são as leis que regem o ordenamento. O ordenamento. Aí já mesmo que às vezes seja injusto, se tem lei, é obrigado a cobrar. Exatamente. É imoral, mas não é ilegal, né? Olha aqui, grupos pró-renovação preparam candidatos. A gente estava falando no bloco anterior, deputado Leninger e o nosso ouvinte, sobre a questão da participação das pessoas na política, na vida do país, porque esse ano foi um ano de muitas críticas, um ano difícil, onde que você viu a intolerância das pessoas. O sujeito pegou um avião aí, um parlamentar foi agredido, né? A Gleice Hoffmann foi agredida, o Gilmar Mendes foi agredido, o Romero Jucá foi agredido, enfim. Há um momento em que as pessoas estão muito tensas em relação a isso, culpando a classe política pelos tudo que não presta, tudo que aconteceu no Brasil. Claro, a população tem razão, mas eu não sei se esse é o caminho. A primeira coisa que é preciso dizer é que os políticos são extrato da sociedade. Você não é bom e vira político, fica ruim, não. Você é extrato da sociedade. A sociedade, vocês dois são sociólogos, o Lenin e você são sociólogos, sabem disso, que nada mais é do que o espelho daquilo que retrata especificamente a sociedade. E isso é bom que você está colocando aqui, Jonas, de pessoas novas se candidatarem, pessoas do bem, pessoas que entendem que é preciso fazer renovação. Eu me somo a essa ideia de cada vez mais ter pessoas competentes, do bem, para poder a população, em vez de só criticar, devia participar mesmo, se candidatar. O Popular traz aqui, só para o ouvinte nosso entender, que trouxe uma matéria na página 4, grupos pró-renovação preparam candidatos. Constituídos como partido ou apenas como plataformas de liderança, o Novo, né, Acredito, Renova BR e MBL se movimentam para disputar pleito em outubro. E aqui tem algumas pessoas que o jornal entrevistou que estão nesse processo de buscar, de entrar na vida política, na vida pública, para poder disputar eleições, etc. e tal. As pessoas precisam fazer isso, sabe, Leninger? Porque a gente fica fazendo críticas aí de fora, como isso que eu citei, a forma que as pessoas agridem a política, e eu não vejo outra saída que não seja pela via da política para mudar a realidade do país. Não há outro caminho, a não ser que a gente construa um outro tipo de sociedade, né? Uma sociedade sem governo, sem estrutura, sem Estado, aí é outra conversa. Agora, dentro desse sistema que nós estamos vivendo, não há como alterar as regras do jogo. Você tem que entrar para dentro para poder participar dela democraticamente e disputar, né? Quer dizer, agora, qual é o mecanismo, se você tem força, se você não tem, eu acho que é necessário. Como é que a gente pode estimular a participação das pessoas na política, na vida pública do país, num momento como esse? Não é só criticar, não é o caminho. É preciso entrar nela para poder você participar do debate. John, quando o deputado colocou aqui, os políticos não vêm de Marte, é um extrato da sociedade.
Enquanto muitos estão pedindo intervenção militar, o que a gente precisa é de uma intervenção civil, é de pessoas que votam e participam da democracia, não só no momento do voto, que acompanhem seu deputado, que se candidate, que esteja ligado aos seus vizinhos, comunidade unida em vários departamentos. O que nós temos são pessoas que não sabem nem quem votou para deputado federal e estadual, na maioria das vezes, e falam, não vou votar em ninguém porque é tudo bandido. Assim, não tem essa imersão no mundo social, na política, para saber como as coisas funcionam. Você vai fazer campanha de vereador, vai pedir voto, você sabe como as coisas funcionam. Pessoas querendo uma coca em troca de um voto. Então, o problema não existe nenhuma sociedade honesta com políticos que desonestos. Então, o problema é muito maior do que as pessoas estão pensando. E eu queria só acrescentar, Lêniger, dizer o seguinte: hoje, infelizmente, você só tem dois estratos, dois segmentos que candidatam, que ousam candidatar na política. Geralmente pessoas que estão na administração pública, prefeitos, secretários, etc., e o pessoal ligado à religião. As igrejas. As igrejas, de uma forma. Você não tem mais gente do meio empresarial, gente das universidades, da academia, gente de segmentos da classe média. Então isso é muito ruim, porque fica só o pessoal que já é político, não é defeito nenhum, e também pessoal ligado à religião também não é defeito, mas era preciso ampliar esse leque, era preciso que pessoas que representem mais a sociedade, ligado a professores, ligado à área da saúde, ligado a setores da segurança, para que possam adentrar, se candidatar e certamente poder ampliar o leque de candidatos dos mais diversos setores. Acho que seria muito positivo para a nossa política. Deputado, o debate nacional sobre as eleições estão acontecendo, o PSDB deverá, nos próximos dias, certamente deverá confirmar a pré-candidatura. Hoje nós estamos diante de um cenário, de uma avenida, vamos dizer assim, há um cenário aberto em relação a esse debate. A população não sabe ainda, realmente não se posicionou em relação, não participou ainda, não está participando do processo eleitoral. Nós temos aí a decisão recentemente do STF, do TRF da 4ª Região, que torna o ex-presidente, que seria o maior adversário, vamos dizer assim, de todos os candidatos, seria um candidato muito forte, que é o ex-presidente Lula, entrou na lei da ficha limpa, terá muitas dificuldades de se tornar candidato nestas eleições. Como é que o senhor está vendo hoje? Qual que é o perfil que a população brasileira, que o senhor pensa que vai escolher o próximo presidente da República? Nós tínhamos aí a possibilidade de ter uma candidatura, por exemplo, de um outsider, que seria uma figura como o Luciano Huck, uma figura que veio do sistema, daquilo que nós estamos falando aqui, não participa do métier, do cotidiano da política. E nós temos a questão da estrutura partidária, né, que eu acho que vai contar também nessas eleições, e você também tem as redes sociais. Isso tudo juntando esses três elementos, como é que o senhor pensa hoje? Qual é o perfil? O que o povo brasileiro espera do próximo presidente da República? Qual que é o nome que vai agregar, que vai unificar e que vai liderar um movimento capaz de tirar o país dessa tragédia, desse atoleiro que nós estamos? Bem, no meu entender, eu não sei se é o que a população espera. Eu acho que o que nós precisamos é alguém que tenha coragem, que tenha capacidade de articulação política e que tenha coragem. Coragem para poder fazer projetos, fazer propostas, fazer reformas fundamentais. E é preciso, hoje em dia, ter a coragem de ter desgaste. Coragem de ter desgaste. Político que fica contemporizando, que fica tentando agradar todo mundo, realmente não vai para frente. Porque essa é uma coisa que, como diz, a fórmula do sucesso eu não conheço, mas a do fracasso é tentar agradar todo mundo. Tentar agradar todo mundo. Então, a reforma da Previdência, a reforma tributária, reforma política, mexer nessa estrutura pública que é cara, que é pesada, que não é ágil, que é burocrática, que vai ter que ter coragem de mexer nisso. O país vai ter que botar o dedo nos privilégios, cortar privilégio, para que a gente possa ter
perspectivas melhor de crescimento, de desenvolvimento. Esse ceticismo, essa descrença, essa frustração do povo brasileiro advém dessa contemporização exagerada, de não querer desagradar A, desagradar B. Aí eu estou vendo agora o seguinte, por exemplo, a questão da privatização da Eletrobras. Eu não vou nem entrar, eu sou favorável, mas não vou nem entrar nesse caso. Mas lá é o seguinte, já está uma guerra lá no Nordeste, porque a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que é lugar de cabide de emprego de político do Nordeste, o povo já não quer privatizar, não é na discussão se é o melhor caminho ou não, é porque vai perder boquinha, perder boquinha para tudo quanto é lugar no Brasil inteiro. Então são coisas que é preciso ter coragem para poder fazer isso. Eu vejo lá no Congresso, tem hora que é um teatro, o Congresso Nacional, que as pessoas falam, tadinho do sertanejo, ele agora não vai ter energia mais, porque vai ficar mais caro, porque vai... Conversa fiada, estão fazendo isso porque querem, continuam ainda usando as estruturas estatais como cabide de emprego e não profissionalizando a administração pública, trabalhando por mérito, coisas que a gente precisa incorporar, novas práticas na gestão pública para poder mudar. Agora, diante disso tudo aí, com o governo federal falido, o governo estadual falido, o governo municipal falido, fica difícil. Então tem que ter coragem. O senhor acha que a CELG privatizada não vai fazer isso com o contribuinte? Existem regras? Eu não gosto de monopólio nem estatal e nem privado. Quando é monopólio, quer dizer, uma empresa, ou ela... O privado é pior, né? Na verdade é o seguinte, ninguém quer discutir a energia, eu quero a energia estatal, porque a energia estatal é melhor do que a energia privada. Não, você quer uma energia boa, que não acabe, a um preço razoável. É igual a água. Não, eu quero a água da Saniago, só me interessa a água estatal, porque a água estatal é mais gostosa. Não tem nada disso. De Caldas Novas, que é local. Você não tem nada disso. O que a gente precisa é de água boa, esgoto, a um preço razoável, seja estatal ou seja privada. Eu acho que essas são discussões que nós temos que superar em nível do Brasil. O problema é o seguinte, é que há no Congresso Nacional ainda uma parcela da oposição que foi desapiada do poder. E essa vem fazendo um discurso que, no meu entendimento, tem sido muitas vezes equivocado e atrasado. Eu vi o discurso da Jandira Fegali, do Molon e desse pessoal da oposição lá no Rio de Janeiro, que fazem oposição, e eu fico pensando como é que a Jandira Fegali vai voltar naqueles morros para pedir voto, para poder fazer campanha. Porque o discurso que ela fez nesse assunto que você colocou aí, sobre intervenção, Lenker, lá no Rio de Janeiro, a intervenção federal na segurança pública para tentar conter a sanha e aquela questão ali que está incontrolável de bandidagem no Rio de Janeiro, que eu chamo a atenção muitas vezes para discursos como o Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz discurso, ele é bom, ele não é bom, por que ele não foi lá para o Rio de Janeiro? Ele que é deputado há 20 anos no Rio de Janeiro, por que ele não vai ser candidato lá no Rio de Janeiro, ao governador do Rio de Janeiro, para poder resolver aquele problema? Ele não é bom? Ele não é bom na área de segurança? Eu quero ver, uai. Ele disse que vai resolver o problema, esse é o discurso dele por aí, é um dos candidatos. Essas coisas nós vamos cobrar, essas contradições desses camaradas que estão aí disputando a eleição. Mas o caso da Jandira, que eu tô falando, é porque eles não apresentam alternativa, Lênin. Me diz qual que seria a solução num momento frustrante, difícil para o povo do Rio de Janeiro, que foi saqueado pela quadrilha do Sérgio Cabral, pelo Pezão, por esses grupos que estão lá controlando o Rio de Janeiro. Acabaram o Rio de Janeiro, não existe. Qual que é a solução? Qual que seria a alternativa? Então, assim, os caras ficam fazendo um discurso, quer dizer, para a plateia, um discurso para quem? Porque não adianta, não tinha outra alternativa, ou nós tínhamos no Rio de Janeiro outra solução que não fosse aquela ali. Qual seria o caminho? Me apresente uma alternativa, naquele caso ali do Rio de Janeiro. Você tem um problema de segurança pública eminente e os recursos do Estado muito pouco para resolver. Parece, agora é como você está falando, quem vem com discurso pronto, da coisa fácil, problema de segurança no Brasil, você, uma comunidade daquela, você levou 100 anos para criar aquele Estado. Você não vai resolver aquilo num dia. Aquilo eu sou a favor de uma intervenção no primeiro momento, mas que ela venha acompanhada de outras coisas, de educação, de saúde, de infraestrutura. Porque só intervenção. Agora no final do ano eles vão sair. E aí?
Os bandidos só vão tirar férias por um ano, se caso for uma coisa muito consistente. E essas pessoas não se corrompem do exército. Onde tem dinheiro é muito difícil de você mexer. O problema no Rio de Janeiro é que a polícia também, de cada 10, hoje o Globo traz uma matéria sobre a polícia do Rio, a cada 10 pessoas envolvidas que são investigadas, ou são policiais, 2, 3 são ou policiais ou ex-policiais. Né? Quer dizer, então é uma situação muito difícil lá no Rio de Janeiro. Mas olha aqui, pelo WhatsApp, bom dia, meu nome é Reglisson, com H, né? Que parecido com a dificuldade de pronunciar o nome aqui do Lenha também, né? Que é um nome austríaco, eu não sabia, ele me falou que era um nome de origem austríaca. Eu não sou contra a reforma da Previdência, e sim esse político que aposentam com alto salário tinham que começar por eles. Hoje, existe essa realidade, deputado? Não tem mais. Qualquer deputado, senador, por exemplo, eu sou deputado federal pelo primeiro mandato. Eu não ganhei nada, Se eu se aposentar hoje? Eu aposento, se eu aposentar. Aliás, eu vou me aposentar agora. E se tudo correr bem, eu vou me aposentar com R$5.200. Hoje o senador que for aposentar vai aposentar com 5.500, se ele não tiver uma previdência complementar. Se for só pelo sistema do Congresso, não existe mais aquelas aposentadorias antigas que existiam de privilégios para parlamentares. Isso já acabou, não existe. O que se estava propondo nessa reforma da Previdência é que juiz, promotor, deputado, procurador, senador, qualquer um não poderia se aposentar mais do que R$5.560. Então eu quero dizer a esse ouvinte que não existe isso mais. No passado houve sim, mas isso já foi eliminado há bastante tempo. Muito bem, né? Nós vamos para o intervalo e a gente volta aqui com o nosso último bloco. Tem muitas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp. Mas deputado, esses debates sobre o auxílio moradia tem sido muito polêmico em Brasília e certamente é pauta no Congresso Nacional. A Justiça brasileira, o Supremo, vamos dizer assim, o Judiciário brasileiro, nesses últimos dias foi de salvador da pátria a viraram, digamos assim, vilões em função dessa questão de estarem recebendo favorecimento, benefício. Isso acabou criando um ambiente muito desagradável para o judiciário. Quer dizer, no momento em que o judiciário era tido como digamos assim, os detentores da moral e etc., e vem esse debate sobre o último porto seguro da população, de repente vem um negócio desse aqui, foi como uma balde de água fria, mas é um debate importante e tem que ser feito. Não, eu acho que não tem que ter ninguém melhor do que ninguém. Você tem que montar uma regra que vala para todo mundo, que venha a valer para todo mundo. Não pode ter uma categoria ou outra que seja melhor do que a outra. Se o salário no Brasil, está dizendo que o salário no Brasil, o máximo, é de ministro do Supremo, que é R$33 mil. Por que os caras vão ganhar 70 mil? Por que vai ganhar 70, vai ganhar 40, vai ganhar 50? Eu vejo aí, de vez em quando, as discussões, e a população tem que cobrar mesmo. Deputado tem auxílio paletó, auxílio não sei o quê. Eu fico olhando essas coisas. Realmente, deputado tem um salário e tem um valor que ele tem que apresentar nota. Ele tem que apresentar nota. A verba indenizatória. A verba, ele tem R$30 mil, no caso aqui de Goiás é R$32 mil que tem, mas tem que apresentar nota. Se não apresentar nota, não recebe o dinheiro. Não é que recebe todo mês 30 e tanto. Tem que apresentar nota de gasolina, nota de passagem, tem um limite para essas questões. Eu acho que isto poderia ocorrer, por exemplo, no caso das moradias dos juízes. Se o juiz apresentou uma nota de aluguel, aí ele é ressarcido, porque realmente ele usou o aluguel. Eu concordo. E não automaticamente. Por aí você democratiza o debate e não fica essa situação constrangedora aqui. Porque eu acho que se o sujeito tem casa, aqui em Goiânia, o deputado, se ele mora, o que ele vai, o que a Assembleia vai bancar? Não tem cabimento. Não faz sentido isso, né? Então, tem uma crítica aqui a você, viu, Lengue? Esse sociólogo não está falando a verdade em dizer que o prefeito trouxe o debate sobre o puxadinho, justamente no mês de pagar o IPTU. Ele está desinformado ou mentindo. Esse debate
já acontece há um bom tempo. Eu não vi você colocando dessa forma o debate. Acho que o ouvinte também entendeu aqui de forma equivocada essa questão do IPTU que você colocou. O que eu disse é só que a discussão foi feita em cima da data limite para pagar, né? Então, acho que isso deveria ter sido discutido muito ao mais. longo do tempo, do ano, né? Você tinha que chegar na data limite com isso resolvido, né? Bom dia, Jones. Esses deputados vão aí e falam isso, aquilo está errado e protegido, que eles não mudam. Por que eles não mudam isso? Pois o poder está nas mãos deles, são todos mercenários. Aqui o ouvinte pelo WhatsApp, bom dia a todos. Não sei por que vocês defendem tanto esses políticos, pois são maioria bandidos que existem. Entrar como? Sendo que já é uma máfia. Sou eu, a Marcela, aqui criticando a classe política. Isso mesmo, deputado federal. Não assume as coisas e ainda joga a culpa de sua desonestidade na população. Aqui o ouvinte, olha aqui, ó, concordo com o deputado Zé Witt, pois o prefeito ele está cansado e falta vigor nessa gestão, principalmente da região leste, no Jardim Maria Helena, Jardim Abapuru, Vila Pedroso. Está um abandono pela prefeitura, o Antônio aqui falando lá daquela região. Olha aqui a avaliação. Bem, eu só quero dizer para esses ouvintes que estão dizendo o seguinte: é a primeira vez que eu sou político. Eu já milito há muito tempo na administração pública, sou empresário. Disputou a eleição? Disputei a eleição e se ele está dizendo que lá tem uma máfia, eu fui lá e furei a máfia então, porque eu consegui ser eleito pela primeira vez e acho que tem jeito. Se eu conseguir, você também pode conseguir furar essa máfia que você está dizendo que tem aí em relação aos políticos. Eu quis dizer aqui que os políticos são o espelho da sociedade, extrato da sociedade. Então ninguém é bom e fica ruim só porque virou político. Eu acho que por isso que eu entendo que não é pela antipolítica, não é a crítica, eu tenho respeito a cada um que emita a sua opinião, mas eu incito novamente as pessoas a se candidatarem. Aqueles que criticam muito, candidata, vai pedir voto, vai lá, muda, se soma. Lá são 513 deputados federais do Brasil inteiro. Tem muita gente boa, tem muita gente que não merece estar ali, mas foi votado. É assim na democracia. A democracia é um processo que possibilita que pessoas que tenham condições, de uma forma ou de outra, de poder alçar ao parlamento brasileiro. E que precisa melhorar, eu não tenho dúvida. Estou aqui fazendo crítica também. Eu não deixei de ser cidadão só porque, momentaneamente, sou deputado federal. Eu procuro, dentro do possível, e aí as pessoas têm que analisar a vida não só como deputado federal, como muita coisa que a gente já o fez na vida. Porque senão fica ruim, né? Todo mundo que vira um político já não vale nada, é bandido. Isso eu acho que é uma visão estreita do ouvinte. Ô Lenguer, você vê que aqui as críticas, o ouvinte está indignado, porque eu faço essa defesa aqui pela via da política, que é a saída para o país. Mas as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Essa crítica aqui, ela na verdade é até para mim, porque eu faço isso constantemente aqui pela visão que eu tenho de mundo, de contexto histórico, de que não há outra saída. Não adianta a população ficar meramente indignada. Ela pensa que o que tem que se modificar na nossa atividade, nesta atividade, são as práticas, é a forma de interagir, essa relação do parlamentar com o eleitor, talvez estabelecer o voto distrital, a cobrança, porque o formato, deputado, da eleição que é feita no Brasil e o sistema que nós temos, o parlamentar se elege, ele é dono do mandato, ele não presta contas. A prestação de contas para a população é que é fundamental. E talvez o formato da disputa, o sistema eleitoral brasileiro permita esse distanciamento. O camarada Leninger vai para Brasília e completamente, ele não dá satisfação para a população aqui na base, entendeu? Acho que essa que é a questão. Esse é um ponto interessante, mas o ponto tem que ser esse, de fazer mudanças pontuais sempre dentro de um movimento democrático, né? Nós precisamos dos políticos, pessoas que nos representem, porque nós não temos como ter uma Câmara Federal com 206 milhões de pessoas, cada um opinando. Então você vai ter representante. É assim no mundo inteiro, dá certo quando a população participa. O deputado Vec acordou cedo, está aqui disponível ao debate. Isso dá sinais de que há pontos positivos no nosso modelo democrático.
Eu também penso dessa forma, deputado. Eu acho que a população, apesar da indignação, eu estou muito otimista em relação ao processo eleitoral deste ano. Eu acho que as pessoas vão participar da discussão, do debate e vão se engajar, defendendo este ou aquele posicionamento. Agora, eu não defendo extremismos, nem à direita e nem à esquerda. Eu acho que defesa de volta da ditadura, esses discursos, para mim, não é o caminho. Eu quero aprimorar, deputado, a democracia no Brasil, o sistema democrático. Eu acho que esse é que é o caminho. Eu entendo que nós vamos melhorar de vida, o país vai crescer, é pela política mesmo, não tem jeito, não tem outra, não é pela antipolítica. Você tem uma Constituição, boa ou ruim, ela está aí para nos guiar, para nos nortear a ação do país. Eu acho que nós precisamos, por exemplo, mexer hoje na estrutura pública. Ela, volto a repetir, ela é caríssima para a população, está apropriando de dinheiro do povo inteiro para poder custear uma estrutura pesada, onerosa, não eficiente. Esse é um debate que certamente o próximo presidente da República, os próximos governadores vão ter que fazer. Todo mundo está quebrando. Tá? Você acha que é só o Rio de Janeiro que quebrou? Foi o Rio de Janeiro, foi Minas Gerais, foi o Rio Grande do Sul, agora é o Rio Grande do Norte, é o Distrito Federal, o Espírito Santo, e daqui um dia vai bater na porta de tudo quanto é os demais estados, porque esse modelo que está aí precisa ser substituído. Não dá mais para continuar com ele, porque ele está tomando dinheiro do povo e não retornando, como eu disse, em serviços e obras que são essenciais para a população. Deputado federal José Vec, do PSDB, muito obrigado pela presença aqui, estamos encerrando o nosso programa. Deixa o seu abraço aos nossos ouvintes do Jornal da Sucesso. Muito obrigado, sempre é um prazer estar aqui na Sucesso, nesse debate, e eu acho que bom porque não tem assunto definido, é o que aparece, a população fala, discute, que é bastante democrático. Um abraço a todos. Muito bom dia, deputado.